Olá, paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Graças a Deus por mais um estudo da Palavra de Deus. Desta vez estamos estudando a lição de número 9, que tem como o título, o tema, As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. Esta lição é uma lição, como todas, uma lição ótima, uma lição rica, onde estaremos estudando a respeito das histórias do povo de Deus, as histórias que trazem para nós, estudiosos da Palavra de Deus, uma calma, uma paz, uma tranquilidade, porque ela serve de base para a nossa vida também aqui na Terra, já que estamos nessa vida de continuarmos adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, e precisamos de pilares essenciais para termos referência. As histórias bíblicas, elas são referência para o povo de Deus. Então nós estaremos estudando esse tema tão essencial para os dias atuais, visto que a palavra de Deus ela é composta por gêneros textuais. Esses gêneros textuais, eles são excelentes para facilitar o entendimento da palavra de Deus. As histórias bíblicas, elas são as narrativas. As narrativas, na lógica da literatura, é aquilo que tem um espaço, é aquilo que tem um tempo, é aquilo que tem personagem. Na realidade, são relatos de histórias, seja elas imaginárias ou reais. Então, assim, podemos entender como narrativas. Então, essas narrativas, elas foram essenciais, foram relatos de fatos históricos que aconteceram. E essas histórias, elas começam desde a entrada do povo de Deus na terra de Canaã e vai até os tempos de Neemias, de Esdras. Esse tempo ele dura praticamente 400 anos. Então, é muito tempo, muita história, é muito ensinamento e precisamos dela para os nossos dias. Nós vemos aqui nós temos como o texto áureo: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Está escrito no Salmos de número 119, no verso de número 107. Temos também a verdade prática. Os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Nós temos também a parte introdutória desta lição, que fala que as histórias do povo de Deus, os livros históricos, eles servem da literatura chamada de narrativas. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico com o propósito de despertar sentimentos. Então, nós vamos estudar nessa lição os textos históricos, como já falei, e os textos também poéticos, ou aqueles relacionados ou direcionados como poesias. Então, vemos que as histórias do Antigo Testamento, elas estão registradas, essas histórias, desde o livro lá de Josué. São 12 livros que relatam essa história do povo, como já citei, e vai até lá o tempo de Neemias e de Esdras. Então, os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel desde a entrada em Canaã, cerca de 1400 anos antes de Cristo, até o tempo de Esdras e Neemias, cerca de 400 anos antes de Cristo. Nesse período, Israel experimentou a providência, proteção e juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história.
Josué, no capítulo 21, versículo 45. Diante desses relatos, nós vemos a história do povo de Deus como uma história preservada. Deus sempre preservou o seu povo. Vemos que Deus, o intuito de Deus, quando colocou o homem na terra, foi para avançar a criação, para que essa criação, a imagem de Deus, ela tivesse continuidade, como está lá no livro de Gênesis. Que o homem foi dado a ordem de procriar para que outras nações elas viessem. E vemos diante das histórias do povo de Deus muitos relatos de destruições, muitos relatos de mortes, muitos relatos de governos que tentaram impedir o crescimento do povo de Deus na terra. Mas vemos diante dessa mão protetora de Deus o cuidado, seu cuidado, a preservação da raça humana e desse povo, o povo que adora ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Nós vemos o cuidado de Deus diante dessas histórias. Então, as histórias dos juízes, depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. São cerca de 400 anos de história, com a atuação de 12 líderes. Esses líderes, eles foram juízes que, durante esse tempo, que a história do povo de Deus não tinha rei ainda na terra, e aí esse povo, eles passaram a ser governado por juízes. Então esses juízes eram homens, como também mulher, vemos que nessa história, que Débora também ainda governou a nação. E esses juízes, eles tinham o objetivo de cuidar do povo de Deus. Mas esse povo, ele, diante de suas vidas, diante daquilo que eles enfrentavam, diante de seus desejos, diante de sua vida, de sua falta de entendimento da palavra de Deus, começaram a viver dissolutamente, começaram a viver não obedecendo a palavra de Deus, começaram a desprezar a palavra de Deus, começaram a viver nas suas próprias paixões, seus próprios desejos, a ponto de esse povo clamar e pedir a Deus que existisse, que tivesse um rei, pedir um rei. E aí é onde começa a história dos reis de Israel, começando com Saul, o primeiro rei de Israel. E aí nós vemos que esse tempo, esses relatos desses reis da história, eles vão ali onde começa desde o tempo de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, nós vemos esses relatos, 1º e 2º Crônicas. Então é todo um tempo que relata a história dos reis de Israel. As histórias dos reis, por volta do ano de 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei de Israel. Está em 1 Samuel, no capítulo 8, versículo 5, e no versículo 9 e 17. Porém, Saul fracassou. Então Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Salomão lhe sucedeu após sua morte. O reino se dividiu, Israel no norte e Judá no sul. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Então, essa história, diante desse tempo dos reis, eles foram até Salomão, e ao intuito de Deus, o plano de Deus era de que esse reinado, ou essa monarquia, ou esse tempo não tivesse fim.
vemos que diante, né, ali quando Salomão, depois que ele morreu, ficou dividido, ou foi dividido, esse aí foi dividido, o reino do norte, o reino do sul, e vemos que diante dessas dificuldades, muitas foram as falhas, os fracassos desse povo, a ponto de serem levados para o exílio, e ali eles passaram a ser escravos, eles passaram a viver ali, governados pelos persas, por nações pagãs, mas vemos o trabalhar de Deus e o cuidado de Deus, porque esse tempo que esse povo passou ali há 70 anos, exilados ali, ali em Babilônia, no tempo de Nabucodonosor, e vemos o trabalhar de Deus e o cuidado de Deus, que tinha um objetivo, o objetivo de aquele povo, aquela nação, reconhecer que Deus, Ele é o mesmo, e que Deus tinha um objetivo com eles, e que Deus queria que eles permanecessem servindo e reconhecendo Deus como Todo-Poderoso. E aí é onde vem a história, de Jesus, na realidade do Messias, porque a partir de Salomão, aí vem toda a história onde Jesus ele vai nascer depois como descendência de Davi, e ali a permanecer esse reino na terra, e um reino que nunca vai ter fim, porque o Jesus ele já veio, ele já reinou, deu todas as suas instruções, mostrou para a humanidade tudo aquilo que era necessário o homem seguir para ter a sua salvação, mas esse tempo foi um tempo curto, um tempo apenas de 3 anos, e hoje a igreja continua preservando, acreditando naquilo que está escrito, naquilo que tem objetivo, a palavra de Deus, o objetivo de vidas serem salvas, de vidas serem libertas, de vidas virem para esse reino, e vemos que esse reino ele vai prevalecer, e o reino por excelência completo se dará ali no tempo do milênio, quando o próprio Jesus irá governar a terra. Então, vemos que a história do povo de Deus é uma história linda, é uma história que precisa ser encarada, que precisa ser estudada por todos aqueles que acreditam na palavra de Deus, aqueles que confessam Jesus Cristo como Salvador, aqueles que querem morar no céu. Então essas histórias, esses relatos, eles servem para pilares, como para mim, para você, para todos aqueles que queiram prevalecer e acreditar na palavra de Deus, visto que a palavra de Deus, vemos que a palavra de Deus ela é pura, a palavra de Deus ela é eficaz, a palavra de Deus ela não tem erro, a palavra de Deus ela é um pilar para o povo do Senhor, aqueles que acreditam na palavra e que querem morar no céu. Vemos também aqui no segundo tópico os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Então, os livros sapienciais e poéticos. Os livros sapienciais, eles são os livros de sabedoria, e os livros poéticos são os livros que relatam poesia. Então nós vemos, voltando para recapitular os livros históricos, são 12 livros que vão lá, começa do livro de Josué e vai até o livro de Esther, ou nos tempos de Neemias e Esdras. Então vamos ver agora os livros poéticos. Quais são esses livros? Os livros poéticos. Então são 5 livros poéticos. Os livros poéticos do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. São eles Jó, Salmos,
Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então, o que é prosa e o que é poesia? A prosa é uma escrita, a fala, aquilo que é natural, é aquilo que vem com que tem o seu sentido natural, sem musicalidade, sem rima. Então, é o contrário da poesia, já que a poesia é tudo aquilo que comove, que sensibiliza e que desperta sentimentos através de versos, rimas, ritmo, canções, podemos dizer isso. Então, esses livros, esses 5 livros que são tidos como livros poéticos, esses livros vemos o cuidado de Deus, a vontade de Deus e o trabalhar de Deus na vida desses autores que escreveram através da poesia para trazer a beleza, para mexer com a alma da humanidade, para trazer essa estética essencial que toca no coração da vida das pessoas. Então, nós podemos ver que Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa e os outros livros foram redigidos em sua maioria em forma de poesia. De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos e a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Então, na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina e a experiência humana. Refere-se à sabedoria prática mais do que a teórica ou do que a teoria. Então, os Eclesiastes, Provérbios e Jó. O que nós podemos ver? Qual é o foco desses livros? Qual é a parte central, a sua mensagem central? Então, vemos que o livro de Eclesiastes ele foca em dizer que tudo é vaidade. Então, tudo é vaidade e ele vem lá no final dizer que, diante de tudo isso, o mais importante é temer ao Senhor. Então, esse livro ele tem uma mensagem muito profunda, porque nós precisamos entender as coisas, porque poderíamos, se não tivesse essa parte, eu acredito, esse texto tão essencial e fala que tudo é vaidade, de repente pudesse muitas pessoas se engrandecerem e até além do que muitas vezes já fazem, fazer questionamentos e até zombaria, mas a própria palavra de Deus ela vem dizer que tudo é vaidade. Então aqui fala do limite do homem na terra, fala da fragilidade do homem, de como nós precisamos entender o trabalhar de Deus, que diante de tudo isso, ou diante de tudo aquilo que nós buscarmos para a nossa vida, que nós quisermos, e porque quantas pessoas que muitas das vezes elas pensam ou valorizam mais as coisas carnais, as coisas terrenas do que as coisas espirituais, mas Deus alerta que tudo é vaidade, é preciso se buscar as coisas de cima, as coisas espirituais. Jesus muito falou a respeito disso. E diante de tudo isso, o mais importante é temer ao Senhor. Então essa é a mensagem do livro de Eclesiastes. Nós podemos ver também que nós podemos ver aqui o livro de Salmos, nós vamos ver aqui também essa importância do livro de Salmos, do livro de Provérbios. Então vemos que o tema de Provérbios fala do temor do Senhor. Dizer que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então o contexto na realidade deste livro está em nos alertar a termos sabedoria, mas para ter sabedoria é necessário temer ao Senhor. Então, temer o Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então,
Quem é que é sábio? Aquele que teme o Senhor. Porque diante das coisas desse mundo, quantas pessoas que pensam que são sábias e que muitas das vezes zombam das outras e que acham que são maiorais perante a sociedade, mas esse livro ele tem uma lição muito importante para nós em dizer que o temor ele é o princípio de toda a sabedoria. Vemos também o livro de Jó. Então, qual é a mensagem do livro de Jó? A mensagem do livro de Jó, ela relata o sofrimento de Jó. E que, diante desse sofrimento, é importante confiar no Senhor, porque se diante do sofrimento não confiarmos em Deus, como que nós vamos vencer os sofrimentos? Jó, ele sofreu, vemos que Jó, ele sofreu, chegou no limite do seu sofrimento, porque Jó, ele perdeu tudo que tinha, Jó, ele perdeu a sua saúde, mas ele prevaleceu, continuou confiando em Deus. Então, quando a pessoa, diante de todo o sofrimento, mas ela tem essa percepção, essa confiança de acreditar que tudo vai melhorar, que tudo vai dar certo, então ela pode vencer todo tipo de sofrimento. Como Jó, ele também venceu o sofrimento. O sofrimento na vida de Jó veio, mas foi embora. E a Bíblia diz que depois Jó ele conseguiu tudo em dobro, ou seja, Deus deu tudo em dobro a Jó porque ele permaneceu confiando em Deus. Vemos também o livro de Salmos, Cantares e Cantares de Salomão. Então, o que significa a palavra salmo? Então, salmos em hebraico significa louvor. Então, o livro de Salmos, ele está dividido, na realidade, em 5 livros. Na verdade, os salmos, eles são louvores. Então, foi uma curiosidade que eu vim a entender diante desse livro, o livro de Salmos. É por isso que está no plural, porque na verdade o livro de Salmos, na verdade, o melhor dizendo, é um conjunto de 5 livros. Então, um conjunto de 5 livros, e vemos que o primeiro livro, ele vai do Salmos de 1 até o 41, onde a maioria foi escrito por Davi. O livro 2 vai de 42, Salmos 42 a 72, a maioria Salmos de Davi e dos filhos de Corá. Temos também o livro de número 3, vai de 73 a 89, a maioria de Asaf. E o livro de número 4, de 90 a 106, a maioria anônimos. E o livro 5, de número 5, de 107 a 150, a maioria de Davi ou anônimos. Então, é um conjunto, na realidade, de 150 esses livros, e 5 livros, conjunto de 5 livros, um conjunto, na realidade, 150 louvores ou 150 orações por pessoas que expressaram nesses louvores, nessas orações, os seus sentimentos, a sua voz perante Deus. Então, a forma de se expressar perante Deus, a forma de engrandecer a Deus. Então, vemos nesse salmo essa importância de nós também, hoje, precisamos muito ter esses salmos em nossas mentes e recorrer muitas das vezes. Quantas das vezes a gente está agoniado e vai lá para o salmo de número 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então é tão interessante, olha a poesia nesse salmo. Então isso aí dá um alerta para nós, dá uma calma, dá um ânimo. Então é uma energia que nós precisamos para vencer muitas das vezes as lutas, as tribulações, as perseguições. E nós podemos ver também aqui no tópico de número 3, nós já estamos praticamente findando esse estudo, e aí nós vamos falar da mensagem ao coração, uma mensagem de soberania. Deus levantou nações para punir
a rebeldia de seu povo e ainda proveu o meio de escape a fim de evitar a extinção da nação eleita. Ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Então, que interessante, que coisa linda, essa mensagem ao coração da humanidade, a mensagem de soberania, e eu fico muito feliz e de reconhecer essa parte tão interessante de Deus preservar o seu povo, que Deus ele colocou nações para punir o seu povo quando errou. Mas ele mesmo puniu, colocando essas pessoas, essas nações pagãs para punir o seu povo, mas ele mesmo deu o escape para que essas nações elas viessem a prevalecer e reconhecer quem é Deus. Isso traz uma lição muito interessante para nós. Quantas das vezes nós aprendemos com as correções? Eu acredito que eu aprendo mais com as correções, de repente seja assim, do que com a espontaneidade, ou seja, com a vontade realmente de servir, de querer, de acreditar na palavra de Deus e de viver aos pés do Senhor. Eu acredito que não só eu, como a humanidade em si. Porque se Deus nos deixar viver de qualquer maneira, de repente daqui a pouco não tem ninguém na igreja. Mas eu vejo quando Deus ele aperta, digamos assim, usamos até essas palavras de Deus apertar o parafuso, de Deus colocar no estreito. Para quê? Para que nós venhamos a entender realmente e quantas das vezes que nesses momentos Deus se manifesta e vamos entender que aquilo aconteceu porque tinha um objetivo. Deus ele tem os seus objetivos. Então, para preservar a raça humana, para preservar o seu povo, a sua imagem na terra, para preservar os seus adoradores, ele usa de várias estratégias. Porque Deus é o professor por excelência, Deus ele é o médico dos médicos, então ele sabe de todas as coisas. Então, para preservar o seu povo, ele tem as suas estratégias. Vemos também aqui no subtópico número 2, uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte de toda sabedoria. Está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 2, no versículo 6. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Que coisa linda! Desse modo, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles, citamos andar. Então, aqui nós podemos ver no livro de Provérbios o que é que ele nos ensina. Todos esses livros citados diante desse estudo, eles são livros que trazem ensinamento para mim e para você. São livros que têm aqui histórias onde nós precisamos observar, onde tem relatos, tem textos essenciais que nós precisamos observar. Então, o livro de Provérbios, ele ensina a humanidade a viver a sua vida secular, a sua vida social, ensina a amar, diz assim, olha, andar retamente, Provérbios capítulo 2, versículo 7, fugir da luxúria, fugir da ganância, do gasto, do luxo exagerado. Luxar não é errado, luxar não é pecado, mas tudo que é extravagante é pecado. Então aqui fala da extravagância, daquilo que vai além do normal. Então ele nos ensina a isso, a vivermos equilibrados, fazermos as coisas de acordo para não sermos levados ou observados de forma negativamente pela humanidade. Então precisamos observar a palavra de Deus. Não ser preguiçoso, até para nos ensinar a palavra de Deus, a não ser preguiçoso. Então o livro de Provérbios, no capítulo 6, versículo 6, ensina isso. Manter boa reputação, tratar as pessoas de bom grado, com cortesia, amar as pessoas. No livro de Provérbios ele ensina isso. Tomar cuidado no falar, não falar demais, ter controle
no que fala, porque tem pessoas que falam demais. E a pessoa, quando fala demais, ela afinda muitas das vezes pecando, fazendo coisas erradas. Então a palavra de Deus mesmo, ela ensina que nós sejamos tardios para falar, que nós estejamos aptos para ouvir. Então, tardio para se irar, e tardio para falar, então estejamos aptos para ouvir. Então a palavra de Deus, ela nos ensina, então tem que ter muito cuidado para não vivermos por aí falando o que não deve, sem pensar. Para falar é necessário pensar, observar o teor da fala, daquilo que muitas pessoas que elas falam sem observar, e muitas das vezes elas ferem, muitas das vezes elas machucam o outro. Por quê? Porque não pensou primeiro para falar. Então é necessário pensar antes de falar, para não falar o que não deve, falar coisas que depois precisar se arrepender, precisar pedir perdão, ou muitas das vezes não ofender, porque quantas pessoas que ofendem o outro por falar coisas que não deveriam. Então é necessário pensar antes de falar. Então a palavra de Deus diz assim: não confiar no dinheiro. O livro de Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 10, fala sobre isso. Não confiar no dinheiro, mas confiar em Deus. Viver com alegria, também fala no livro de Eclesiastes 9, 7. Remir o tempo, ou seja, o que é remir o tempo? É observar o tempo, é considerar o tempo, que o tempo passa rápido. A nossa vida aqui na Terra é um tempo limitado. É necessário observar esse tempo. É necessário usar esse tempo para agradar a Deus, para se envolver na obra do Senhor, para fazer as coisas, o trabalhar de Deus. Então é necessário. Quantas pessoas que não observam o tempo e saem por aí, só pensam em si, acordam trabalhando, e trabalham o tempo todo e assim vai, mas é necessário pensar no controle, no essencial para a sua vida, e também pensar na obra do Senhor. É necessário trabalhar para Deus. Então é necessário remir o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, confiar no Senhor, desfrutar do verdadeiro amor. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano. Precisamos entender essas palavras, esses ensinamentos, precisamos considerar e levar em conta a palavra de Deus. Ou seja, obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus, porque quem obedece a palavra de Deus vive bem. Se a gente despreza a palavra de Deus, não tem como vivermos bem. Então é necessário aceitar a palavra de Deus, melhor dizendo, é necessário aceitar, confiar, não desprezar aquilo que está escrito, porque Deus ele usou os seus servos para escrever, porque Deus ele sabe de todas as coisas. Então era para prever a nossa vida, para que possamos viver em paz e vivermos felizes aqui na terra. E vemos por último no subtópico uma mensagem de adoração. Os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia e tristeza, força, segurança e alegria. Também reflete o ideal divino da espiritualidade e adoração. Então, essa palavra, ela nos alerta, o Salmo, ele nos alerta para vivermos adorando ao Senhor. O homem ele precisa adorar a Deus. A adoração é um momento de se desligar da terra. É um momento de se desprender, se esvaziar de si mesmo e reconhecer que Deus existe. Que Deus ele pode alegrar o coração. Que Deus ele pode trazer a paz para a alma. Que Deus ele pode fazer grandes coisas através da oração. Então, adorar a Deus é necessário. E vimos nos livros dos Salmos o quanto esses autores, Davi, Asaf e tantos outros, que não estão escritos o nome como os autores, porque tem os Salmos anônimos, mas que esses autores eles se preocuparam em trazer para
a humanidade e expor para Deus a sua adoração, o seu reconhecimento de Deus como Deus Todo-Poderoso. Então, nós vemos que palavra linda no Salmo de número 119, no verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É aquilo que nós dizemos. A poesia, ela traz paz, ela mexe com o sentimento, com as emoções das pessoas. E quando o salmista ele fala essa palavra, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que coisa linda! Então, isso aqui alegra o coração de Deus. Aqui tem o objetivo de expor para Deus a sua fragilidade, o seu ser, a necessidade de viver na dependência de Deus. No próprio Salmo de número 119 fala que luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, graças a Deus por esse estudo. Meu querido e minha querida, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Você precisa ir para a escola bíblica dominical. Você precisa estudar a palavra de Deus. Quem estuda a palavra de Deus só é feliz, só aprende coisas boas. Então, que Deus te abençoe por estar fazendo junto comigo mais um estudo para a honra e a glória do Senhor, para o seu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe. Não deixe de ir para a escola bíblica dominical, não deixe de compartilhar esse vídeo, compartilhe, dê um like para que esse vídeo ele chegue a muitas pessoas, para que o YouTube ele observe e entenda que muitas pessoas precisam assistir esse vídeo. Que Deus te abençoe e que você possa ser uma pessoa abençoada sempre na casa do Senhor e um eterno estudioso da palavra de Deus. Amém.